E comigo em estúdio está o advogado, o Dr. Sérgio Almeida Correia. Boa noite. É mau ou bom para a Justiça a utilização das escutas como elemento de prova? Antes de mais, boa noite a todos. Boa noite, Jorge. Bom, as escutas devem ser vistas como um elemento complementar de prova, não devem ser um elemento exclusivo de prova e, portanto, as investigações que sejam feitas pelas autoridades, conduzidas pelo Ministério Público ou pelas polícias, podem naturalmente recorrer às escutas nos termos que se encontram legalmente previstos, mas a perspectiva que eu tenho em relação às escutas é que as escutas devem ser um complemento de prova, não devem ser o único elemento de prova, nem o único elemento de investigação que acompanhe uma acusação num processo de natureza criminal. O único problema que há relativamente às escutas tem a ver com o facto de elas deverem ser controladas por uma autoridade judicial. E a partir do momento em que elas são controladas por um juiz, eu não tenho qualquer problema relativamente às escutas. Por outro lado, também há um aspecto que também é importante, que é depois a sua preservação e o uso que delas venha a ser feito. Porque é evidente que se as escutas são autorizadas por um juiz para uma determinada finalidade, não é razoável nem é legal que elas depois sejam utilizadas para uma outra finalidade que não foi aquela que determinou o pedido de autorização e o despacho da autorização para que elas pudessem ser efetuadas. É inevitável falarmos da Associação de Advogados, é para já um dos candidatos, a par do Dr. Jorge Neto Valente, que se vai recandidatar. Há uma polémica com o Dr. Jorge Neto Valente? Eu agradeço que me seja dada a oportunidade de abordar este tema. Eu não tenho nenhuma polémica com o Dr. Neto Valente, designadamente do ponto de vista pessoal ou profissional. De qualquer uma das maneiras, não posso deixar de referir o quanto infelizes foram as declarações que o Sr. Dr. Neto Valente fez aqui a semana passada, aqui na TDM, não foi em estúdio, porque penso que foi uma reportagem feita no exterior. Foi uma reportagem. Foram infelizes tanto na forma, como no tom, como no conteúdo. Relativamente à forma, as declarações do Dr. Neto Valente veio na sequência daquelas que foram anteriormente efetuadas pelo Dr. Rocha Diniz. Foi o Dr. Rocha Diniz quem anunciou a candidatura ou a vontade do Dr. Neto Valente de se recandidatar a Presidente da Direção da Associação dos Advogados de Macau. Eu achei estranho que isso assim fosse, uma vez que, tanto quanto sei, o Dr. Rocha Diniz não é porta-voz oficioso da Associação dos Advogados de Macau, nem assessor de imprensa do Sr. Dr. Neto Valente. Depois fê-lo também aqui na TDM, naturalmente, exercendo o seu direito, mas não perdendo de vista o facto do Dr. Neto Valente ser também um prestador de serviços desta Casa e membro dos seus órgãos sociais. Eu, quando apresentei a minha pré-candidatura, filo de maneira a que chegasse a todos, e portanto quer a imprensa portuguesa, quer chinesa, quer em língua inglesa, e portanto julgo que isso não deveria ter sido feito dessa forma. Depois, por outro lado, relativamente ao tom que foi utilizado, não posso deixar também de lamentar o violento ataque pessoal e profissional que me foi feito pelo Sr. Dr. Neto Valente. Ataque esse que, do meu ponto de vista, é inclusivamente violador do artigo 24 do Código Deontológico dos Advogados de Macau, na medida em que esse artigo refere que aos advogados impõe-se um dever de urbanidade e de correção, e os advogados devem se abster de qualquer ataque pessoal ou alusão deprimente aos seus colegas. Pois aquilo que o Dr. Neto Valente fez foi exatamente um ataque à minha pessoa, um ataque à advocacia que é por mim praticada. E eu gostaria de, relativamente a isso, dizer o seguinte. Por um lado, o Dr. Neto Valente disse que eu sou conhecido por ser comentador político. Ora bem, eu tenho quase 30 anos de advocacia, tenho mais de 33 anos de licenciatura. Tenho uma prática profissional sem mácula, tanto em Macau
como em Portugal. E, portanto, relativamente ao aspecto de não ser conhecido, segundo o Dr. Neto Valente, isso também não é verdade em Macau, uma vez que, quer em Macau, quer em Portugal, eu fui formador de advogados. E fui formador de advogados, alguns dos quais foram meus estagiários enquanto formador e que estão hoje com o Dr. Neto Valente nos órgãos sociais da Associação de Advogados de Macau. Portanto, se há alguém que não me conheça em Macau, serão certamente alguns advogados mais novos que acabaram de chegar à profissão. Por outro lado, o Dr. Neto Valente também criticou-me pelo facto de eu ser comentador político. Ora bem, eu sou comentador político apenas há um ano, nesta casa. E antes disso participava num programa de rádio sobre política internacional. Certamente que se a TDM e os diretores de informação me convidaram, não foi por ser um perigoso radical, nem um extremista, e porque naturalmente deverão ver algum interesse naquilo que eu possa afirmar. E também não vejo em que medida é que isso é criticável, porque o meu amigo, colega e antigo patrono, o Sr. Dr. Frederico Rato, também é comentador político nesta casa, e é há vários anos, sendo ele tão só o presidente do Conselho Superior da Advocacia, eleito numa lista do Sr. Dr. Jorge Neto Valente. E, portanto, eu não vejo qual seja o problema. Finalmente, eu penso também que o facto de uma pessoa se interessar por política e expressar as suas opiniões não faz dele um terrorista, nem um bandido. E mal estaríamos se assim fosse. Eu não penso que quando o Sr. Dr. Neto Valente critica a ação do chefe do Executivo, ou as suas escolhas, ou os deputados, ou a ação dos membros ou a inação dos membros do Governo, que esteja a fazer um ato de terrorismo político. Portanto, a crítica é livre, deve ser feita em termos razoáveis, em termos equilibrados e em termos justos. E penso que a apreciação que foi feita pelo Sr. Dr. Neto Valente relativamente à minha pessoa, que não é adequada. E depois há um aspecto que eu peço desculpa, Jorge, que já agora gostaria de referir. Aliás, são dois aspectos muito importantes que eu gostaria de referir. A primeira é que o Sr. Dr. Neto Valente veio apresentar-me como sendo um advogado que está à procura de fazer a ruptura na Associação dos Advogados, e que a minha lista será uma lista de confronto. Não é nada disso, e aliás eu tive a oportunidade de fazê-lo quando apresentei o meu manifesto de candidatura, e depois disse-o inclusivamente à comunicação social, disse-o a ele telefonicamente e disse-o ao Sr. Dr. Frederico Rato, quando também falei com ele, porque falei com os dois antes de apresentar a minha candidatura, e disse que queria fazer uma lista inclusiva, uma lista participada, e que contava com os conhecimentos e a experiência deles para ajudarem a construir uma associação de advogados melhor e mais forte. Portanto, aquilo que o Sr. Dr. Neto Valente disse não é verdade, não tem qualquer correspondência nem nas minhas palavras, nem nos textos que tenho escrito. Eu não pretendo fazer da Associação de Advogados uma associação unipessoal, mas sim uma entidade participada. E depois há um outro aspecto que o Dr. Neto Valente referiu. O Dr. Neto Valente criticou a minha advocacia como sendo uma advocacia que não era de grande relevo, sem grande projeção pública. Eu não sei a que é que o Sr. Dr. Neto Valente se refere quando aponta uma crítica, quando faz uma crítica dessas. Por um lado, porque a advocacia deve ser, acima de tudo, competente e eficaz. A grande advocacia não é feita à porta dos tribunais, com os holofotes e as câmaras de televisão e os microfones das rádios. Uma advocacia, para ser competente e profissional, não precisa de ser publicitada. E, por outro lado, quando o Sr. Neto Valente diz isso, ele está a esquecer-se que está a ofender a maioria dos advogados de Macau, incluindo a maior parte daqueles que estão com ele nos órgãos sociais da Associação de Advogados. E porquê? Porque os advogados não são bons ou maus em função do seu grau de riqueza. Naturalmente, o Sr. Neto Valente tem muitos e bons clientes, é o mérito dele, e eu não coloco isso em causa naturalmente,
é advogado de concessionárias, é advogado de concessionárias de serviço público, de grandes empresas, de bancos, tudo isso está muito bem. Mas os outros advogados, que não são advogados de concessionárias nem de bancos, e que praticam a sua advocacia com dignidade, de uma forma correta, respeitando os estatutos, as leis, o código deontológico, não fazem uma advocacia menor. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto é que, por exemplo, não é pelo facto de haver um dentista ou um cardiologista que foram escolhidos pelos membros do governo ou pelo chefe do executivo, que esse dentista ou esse cardiologista vão ser mais competentes e melhores do que os outros. O que o Dr. Neto Valente quis dizer foi que, ao fim e ao cabo, os advogados ricos, ou aqueles que têm um grau de riqueza maior, que fariam parte de uma elite que os tornaria mais aptos para dirigir a Associação dos Advogados de Macau. Não me parece que a competência e o empenho de um advogado se meçam pelo dinheiro que traz no bolso, pelo seu grau de riqueza ou pela sua projeção pública. Tanto quanto sei, São Ivo, patrono dos advogados de todo o mundo, não era advogado dos Médici nem dos banqueiros de Veneza. Uma última questão. Aceitaria um debate televisivo com o Dr. Neto Valente? Eu gostava de poder discutir as questões que interessam aos advogados de Macau e à advocacia com o Sr. Dr. Jorge Neto Valente. Mas o Dr. Jorge Neto Valente, desde a primeira hora, referiu que não estava interessado em debates político-sociais. Eu volto a dizer, eu não sei a que é que ele se estava a referir, porque há também aqui um aspecto muito importante e que não pode ser desvalorizado. Quando o Dr. Neto Valente diz que eu quero transformar a Associação de Advogados de Macau num sindicato ou num partido político, dando de certa forma a entender que a Associação de Advogados de Macau não pode ter ou não tem qualquer intervenção política, o Dr. Neto Valente também se está a esquecer de duas coisas. A primeira é que ele próprio, presidente da Associação dos Advogados de Macau, faz parte do colégio eleitoral que escolhe o chefe do executivo da RAE, por um lado. Por outro lado, a Associação dos Advogados de Macau também tem capacidade eleitoral no sufrágio indireto, isto é, para a escolha dos deputados à Assembleia Legislativa. Portanto, é uma atividade política que está legalmente enquadrada. E a política, naturalmente, quer dizer, não é uma atividade que interessa a todos, quer dizer, todas as pessoas devem participar, quer dizer, não é esse facto, quer dizer, que deve afastar as pessoas da participação. E, portanto, há aqui também uma questão que eu gostaria de salientar, quer dizer, é que a minha candidatura não foi apresentada contra o Sr. Dr. Jorge Neto Valente. A minha candidatura aparece de uma situação de vazio criada por ele próprio. O Sr. Dr. Neto Valente, tanto quanto eu sei, pelo menos a partir da década de 90, ou desde a década de 90, de 94, 95, de uma direção da qual eu, aliás, fiz parte e que ele costuma omitir, está à frente dos destinos da Associação de Advogados de Macau, tirando um curto período em que lá esteve o Dr. António Azego. E nós chegamos a esta situação de estarmos em 2018, do Dr. Neto Valente, que está sempre a criticar a não renovação no Tribunal de Última Instância, ao fim e ao cabo de querer fazer exatamente a mesma coisa na Associação de Advogados de Macau, com a agravante da Associação ter eleições de 2 em 2 anos e durante todos estes anos o Dr. Jorge Neto Valente não ter sido capaz de preparar alguém que pudesse assumir o seu lugar, uma vez que a Associação não é objeto de sucessão dinástica. Obrigado pela presença aqui. Muito obrigado.